Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Ligue 0800 238197. Alô, gente, começa agora o Top Race e a nossa atração de hoje é a 6ª etapa do Carioca de Turismo no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Vamos ao grid de largada. Pole position para Pedro Palhares, equipe Sinteco Prosper Polvax. Em segundo, Alexandre Cunha, da Philly Paper. Em terceiro, a dupla Elias Júnior e Nelson Silva Júnior. O quarto é Sandro Tanuri, da Philly Paper. Em quinto, Leonardo Rocha, da Auto Express Sikins Carey. O sexto é Celso Viana, da Centrinel Redmil Caxias. Oitavo para Fábio Crespi, nono para Wilton Neto, da Stop Color Velocidade Máxima Bar. Em décimo, Mário Ferreira, da Philly Paper. Em 11º, a dupla Paulo Monteiro, Guilherme Gonçalves, da Labar Airpoint. 12º, Marcos Torres e Rodrigo De Paoli. Equipe Abadabadu, Recreação Infantil. Em 13º, a dupla Marcelo Gomide e José Luiz. 14º, o pole da categoria B, Cláudio Niterói, Auto Center Itaipu, Utilidade São Jorge, Jovem Pan. 15º, Elias Antônio, da Bai Mamãe. Em 16º, o pole da Corsa, Fernando Mendonça, da Esso Milano Suzuki. Na sequência, o Cláudio Campelo, da Vidman Porcão. Esse é Rubens Travagini, Delcima, Roncalto, Redmil. 91 é o Maurício Campelo, da MacPac BTI Ducar. O 28 é Vitor Esmeralda, Renecar. 19, Ney Torres, da Motorsport. 80, Tuninho Dantas, da Quebec 18 Graus Orla Kits. Esse é o Otto Frederico, equipe Frank De Paoli Auto Express. Faz dupla com Rodrigo De Paoli. O 18 é Beto Mercadante, da Comercial Ponte Preta, Casa do Construtor. Aí o Renê Junqueira, da Junqueira Assessoria. Luiz Eduardo, da Philly Paper. O 47 é o Eizo Errara, o China. Equipe Protector Shield, China Veículos. Carro 27 da dupla Hilton de Castro, Raul de Faria. Equipe Environment Solution, Marjopel Quadratur. São dois veteranos. Agora o João Barbosa, da construtora Machado de Santana. O 23 é o João Carlos, com Luiz Felipe, da Assessoria Técnica. Muitos outros carros no grid. Um total de 37 de 3 categorias, categoria A, B e Corsa. Nós vamos para a largada da primeira bateria. Atenção para o sinal verde. Tá aí a largada. Autódromo Nelson Piquet, no Rio de Janeiro. Circuito de 4.933 metros. Pedro Palhares, que fez a ponta, vai ocupando a primeira posição. O Mário Ferreira, que largou em nono, fez um movimento brusco, mandou para fora da pista o Paulo Monteiro. Roda o Fábio Crespi. Pela imagem não deu para perceber se o José Luiz, no carro 5, deu um toque nele. Pedro Palhares vai na liderança. Segunda posição para Elias Nascimento Júnior. O terceiro é o Alexandre Cunha. Em quarto, o Sandro Tanuri. Vamos de carona com ele. Na sequência vem o Celso Viana, Frank Guerra, Leonardo Rocha, Wilton Neto, o Mário Ferreira, o José Luiz, seguido do Fábio Crespi, o Rodrigo De Paoli e o Paulo Monteiro. O grupo da ponta saindo da curva do Cheirinho. O primeiro da categoria B é o carro 6 da dupla De Rose Pereira. O primeiro na Corsa é o Cláudio Campelo, no carro 17. E o carro 9 com para-choque pendurado é o Fernando Mendonça, que largou na pole da Corsa, mas já deu um toque em alguém, ficou para trás. A gente revê na largada o Mário Ferreira empurrando ali o Paulo Monteiro para fora da pista. Deu sorte o Paulo Monteiro de não acertar o guarda-reio. Esse é o líder, Pedro Palhares, descendo o retão, seguido de Elias Nascimento Júnior, Alexandre Cunha e em quarto o Sandro Tanuri. Estamos com o Sandro. Eles fazem a curva sul. Quinta posição, ainda o Celso Viana. O Otto Frederico deu uma desgarrada ali, acabou atrapalhando o Fernando Mendonça. O Otto vai no carro 777, o Voyage branco e vermelho. Do seu lado, o carro 80, do Tuninho Dantas. Na frente, o Corsa do Rubens Travagini. E o Tuninho Dantas vai passear na grama. Vamos com o líder, Pedro Palhares. Ele vai saindo da curva dos 90. Em segundo, Elias Júnior. Terceiro, Alexandre Cunha. Em quarto, Sandro Tanuri, os dois da equipe Philly Paper. E em quinto, o Celso Viana. Eles vêm pela curva da vitória para completar a primeira volta. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Philly Paper. O papel que destaca você. Na sexta posição, Frank Guerra. Depois, Leonardo Rocha, Wilton Neto, Mário Ferreira, José Luiz. Na sequência, o Paulo Monteiro. Ficou o Fábio Crespi. Rodrigo De Paoli é o 12º. Elias Antônio, 13º.
E na sequência o José Roberto De Rose liderando na categoria B. Cláudio Campelo vai liderando na Corsa, o carro 110 é o Luiz Eduardo Lima. E acaba rodando o Corsa do José Cláudio, carro 35. Esse é o líder Pedro Palhares, no setor norte do circuito. Vai para o boxe o carro 23 da dupla João Carlos e Luiz Felipe. E olha os ponteiros saindo do cheirinho. As posições se mantêm. A curva do cheirinho é muito rápida. Muitos pilotos não tiram nem o pé. Outros, como se diz na gíria, tiram só um cheirinho. E por isso a turma entra escorregando para fazer depois a curva do nonato. Descemos o retão. No quarto colocado é o Sandro Tanuri, que briga pela liderança do campeonato com seu colega de equipe, o Alexandre Cunha. O De Rose passa pela grama. O José Cláudio Oliveira está preso na brita. Bandeira amarela em todo o circuito. O safety car vai entrar na pista. E o Elias Nascimento ultrapassa o líder, o Pedro Palhares. Pedro reclama, tá errado. Ultrapassou na bandeira amarela, tem que trocar. Essa é a sinalização do Pedro Palhares e você confere já o safety car, também chamado de pace car, entrando na frente do pelotão dianteiro. E mais lá atrás o Pedro Palhares ultrapassando o Elias Nascimento, voltando para a sua posição de direito. Ele, o líder da prova, no momento em que a bandeira amarela foi acionada. José Luiz também vai abandonando. Seu carro número 5 ficou também numa posição perigosa. E nós vamos rever, logo depois da largada, o momento em que o carro do José Luiz estava junto ali do carro do Fábio Crespi. Mas a imagem não foi muito clara para dizer se o José Luiz acabou batendo no Fábio. E repetimos também a saída de pista do José Cláudio Oliveira. Sai o pace car, a corrida recomeça. Pedro Palhares na ponta, Elias Nascimento em segundo. Agora todos mais próximos. Alexandre Cunha o terceiro, o quarto é o Sandro Tanuri, que tem na cola dele o Celso Viana, que está andando forte nessa etapa. Celso, que ficou de fora por 2 corridas, volta no carro 21, que ele divide com o Cinder Bitton, que ainda não está participando dessa etapa. Carro 10 é o Sandro Tanuri, logo atrás o 21 do Celso Viana. Frank Guerra colado no Celso, atrás dele Leonardo Rocha, Wilton Neto. E agora vamos com o Sandro Tanuri pressionando seu colega de equipe, o Alexandre Cunha. Eles fazem a curva 2. José Roberto De Rose vai liderando na categoria B. O líder da Corsa é o Cláudio Campelo, mas o Rubens Travagini no carro 88 vai se aproximando. Sem dúvida nenhuma, a entrada do safety car aproximou o pelotão dianteiro e também a turma que vai no pelotão intermediário. A corrida ficou mais emocionante. E o Sandro vai para cima do Alexandre Cunha. Tira, aproveita o vácuo. Ganha a terceira posição. O Celso Viana também consegue a ultrapassagem em cima do Cunha. Deve ter tido algum problema. Perdeu o rendimento de uma forma muito estranha no final da reta na entrada, na freada da curva sul. Cunha também perdeu a posição para o Frank Guerra. E agora é atacado pelo Leonardo Rocha, na direita do seu vídeo, conseguindo a ultrapassagem. Esse é o 17, o Cláudio Campelo, líder da categoria Corsa. Atrás dele vai o carro 777 do Otto Frederico, que é da categoria B. Estamos com Pedro Palhares, líder no geral e líder da categoria A. Completando mais uma volta. O Alexandre Cunha no carro 7, que é o líder do campeonato, vai andando lento pela pista, é ultrapassado também pelo Wilton Neto. Outros pilotos também vão conseguindo ultrapassagem e ele vai se dirigindo para o box. No detalhe para você, o líder, Pedro Palhares. E olha só, o Alexandre Cunha no carro 7, que liderava o campeonato, vai entrando no box. A gente confere pela imagem, enquanto o pelotão dianteiro já está na curva 1. O campeonato embola com isso. Pedro Palhares, Elias Nascimento Júnior em segundo. Depois o Sandro Tanuri, queimou pneu na freada, pressionado pelo Celso Viana. O carro 19 do Ney Torres agora vai liderando na categoria B. Você confere nessa imagem a briga dele. Aí, carro 19 com o De Rose no carro 6, logo atrás. Esse é o Sandro Tanuri descendo o retão. Celso Viana coloca pela esquerda, aproveita o vácuo, faz a ultrapassagem, mas esparrama na curva. E o Sandro não perde a posição. Agora é o Frank Guerra no carro 77.
Quem vai atazanando a vida do Celso Viana, os dois se emparelharam, perderam os retrovisores na disputa e o Celso leva melhor, porque a curva é para a direita, a preferência era dele. Com isso, o Leonardo Rocha vai se aproximando e pouco mais atrás temos o Wilton Neto. Essa é a briga pela ponta, conseguiram uma pequena diferença dos demais. Rubens Travagini consegue a ultrapassagem em cima do Fernando Mendonça. Passa a ser o segundo na categoria Corsa, liderada pelo Cláudio Campelo. Essa é a sexta etapa do Carioca de Turismo no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Essa é a primeira bateria, daqui a pouco teremos a segunda. Mário Ferreira briga com Rodrigo De Paoli, mais atrás Elias Antônio. E o José Roberto De Rose brigando e conquistando do Ney Torres a primeira posição na categoria B, ele que vai no carro 6. Enquanto isso, no carro 66, muita fumaça, o carro da dupla Luiz Ricardo Lincoln Mendes, que acaba rodando. Também tem problemas o carro 17 do Cláudio Campelo, que liderava na categoria Corsa e vai abandonando. E o Elias Nascimento parte para cima do Pedro Palhares, na freada da curva sul, coloca por dentro, os dois acabam se tocando. O carro do Elias vai para fora da pista e mantém a segunda posição. O Sandro Tanuri vai em terceiro, na sua frente um Corsa, que é um retardatário. O Celso Viana vai pressionando o Sandro nesse final de corrida. Nesse final da primeira bateria, a gente confere a imagem. Olha a pressão do Celso. O Sandro se defende como pode. Frank Guerra vai em quinto, depois do Leonardo Rocha. O Rubens Travagini no carro 88 é o novo líder da Corsa. Sofre pressão do Fernando Mendonça. E nós vamos conferir a chegada. Pedro Palhares é o líder. Vem para receber a bandeira quadriculada do diretor de prova. A vitória fica para ele. Em segundo, Elias Nascimento Júnior. Em terceiro, um pouco mais atrás, Sandro Tanuri. Quarto, colado no Sandro, o Celso Viana. Depois, Frank Guerra, Leonardo Rocha, Paulo Monteiro, Rodrigo De Paoli, o Mário Luiz Ferreira. E em décimo, José Roberto De Rose, é o primeiro na categoria B, seguido do Ney Torres, Vitor Esmeral, Maurício Campelo e o Tuninho Dantas. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para impressoras laser e inkjet. Philly Paper. Qualidade em forma de papel. Na categoria Corsa, cruzando a linha de chegada em primeiro, Rubens Travagini. Mais atrás, na segunda posição, Fernando Mendonça. E em terceiro, o João Barbosa. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já com a segunda bateria do Carioca de Turismo. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Ligue 0800 238197. Não perca a nova revista Clube Motor. Veja como anda o campeonato de Fórmula 1 com o Ed Irvine esquentando a disputa pelo título. Dobradinha brasileira na Fórmula 3000. Tony Canaan vence pela primeira vez na Fórmula Indy. Os talentos do automobilismo brasileiro no kart. Fórmula Petrobras e Stock Car. Também nesta edição, fique por dentro das temporadas de Fórmula 3, Rally e muito mais. Revista Clube Motor, um veículo com toda a velocidade. Não perca no próximo domingo a sexta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Muita ação no circuito de Oberá, na Argentina. Superturismo Sudã, próximo domingo, 4h30 da tarde, no Top Race, aqui na CNT. O último número da revista Oficina Mecânica já está nas bancas. Nessa edição, você conhece o novo Ford Ka 1.0 com motor Zetec Rocan. Uma briga entre os 1.6 Renault Scenic e Mercedes Classe A. Os 20 anos de sucesso do Volkswagen Gol. Conheça a versão estilo da Paraty 1.6 e as mudanças da Mercedes Classe E para o ano 2000. E ainda, os novos modelos do Mitsubishi Pajero importados do Japão. Oficina Mecânica já nas bancas.
Espaço motor de volta na segunda bateria da sexta etapa do Carioca de Turismo. Bandeira verde, sinal já está aceso. Tá aí a largada. Os pilotos largam de acordo com a chegada na primeira bateria. Pedro Palhares vai na ponta, seguido de Nelson Silva Júnior. Depois temos a briga do Sandro Tanuri com o Celso Viana, Frank Guerra, Leonardo Rocha e o Guilherme Gonçalves. Na categoria B continua a briga do carro 6 agora com o Marcos Pereira, o Ney Torres, Vitor Esmeral, Maurício Campelo, Tuninho Dantas, o Rodrigo De Paoli, que correu a primeira bateria num Gol, agora corre num Voyage, o 777. Também acelerando o fundo, Luiz Eduardo Alves, o Beto Mercadante e o Eis Uehara, que é o China. Esse é o pelotão dianteiro. Liderança do Pedro Palhares. Depois Nelson Silva e Sandro Tanuri. O Alexandre Cunha, que teve problemas na primeira bateria, é o líder do campeonato. Largou lá atrás e vem se recuperando no carro 7. Vamos com o Pedro Palhares. Seu carro diminuiu o ritmo, ele é ultrapassado pelo Nelson Silva Júnior, depois pelo Sandro Tanuri, agora pelo Celso Viana e também pelo Frank Guerra. Vai perdendo várias posições o Pedro Palhares, que venceu a primeira bateria. Novo líder da competição, Nelson Silva Júnior, vai no carro 119 e sofre a pressão do Sandro Tanuri no carro 10. Olha a rodada, é o Guilherme Gonçalves. Com isso, o Pedro Palhares também vai para fora da pista. Os dois estão voltando. Essa prova é organizada pela LICA, Liga Carioca de Automobilismo. Lá fora, o Pedro Palhares voltando. E tem mais gente rodando, é o carro 28 do Vitor Esmeral. Ficou atravessado numa posição perigosa, vai saindo, perde muitas posições. Mais em cima na imagem, voltando o Pedro Palhares. E nós vamos recuperar a imagem do carro do Pedro no momento da confusão na curva sul. O carro do Marcos Torres, o carro preto, deve ter batido no Guilherme Gonçalves. Por isso ele atravessou e o Pedro acabou indo passar pela caixa de brita, procurou a grama para voltar para a pista mais na frente. Nelson Silva é o ponteiro, Sandro Tanuri é o segundo. Terceira posição para Frank Guerra, quarto Celso Viana, quinto Leonardo Rocha. Depois o Mário Ferreira. Na sequência temos a briga dos pilotos da categoria B. Ney Torres levando a melhor. E na categoria Corsa, a liderança é do Rubens Travagini, Corsa número 88. Pedro Palhares, que estava com problemas, vai para o boxe. E aí a briga na ponta. Estamos com o Sandro Tanuri. Na sua frente, Nelson Silva Júnior, que entrou no lugar do Elias Nascimento Júnior. Frank Guerra mantém a terceira posição. Depois temos o Celso Viana e o Leonardo Rocha. Mário Ferreira no carro 72. Elias Antônio no carro 0. E o Ney Torres no carro 19 é o líder da B. Entre os carros da categoria Corsa, agora temos o Cláudio Campelo na liderança. Acaba de ultrapassar o Rubens Travagini, vai no carro 17. Enquanto roda o 510, que é o carro do Julian Mateu. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Philly Paper. O papel que destaca você. Nelson Silva vai na ponta. Estamos com Sandro Tanuri na segunda posição. E tem carro saindo da pista. É o Corsa 79 do João Barbosa. Mais trabalho para a equipe de sinalização, a RC Racing Control. Enquanto isso, o Celso Viana ultrapassou o Frank Guerra, volta para a terceira posição. Frank é o quarto, Leonardo Rocha em quinto. Pouco mais atrás temos o carro 13 do Marcos Torres e o carro 0 do Elias Antônio. E também o carro 7 do Alexandre Cunha, que teve um problema na primeira bateria, largou lá atrás, vem se recuperando, vai brigando com o Ney Torres, também com o carro 5 da dupla José Luiz Marcelo Gomide. E voltou para a pista o Pedro Palhares, você viu na imagem. Pedro voltou, mas voltou atrasado depois dos problemas no início da bateria. No carro 77, na quarta posição, Frank Guerra, depois o 33, que é o Leonardo Rocha. Sai fumaça do pneu do carro do Alexandre Cunha. Ele bateu no carro do Ney Torres na hora de conseguir a ultrapassagem. O pneu dele certamente não vai aguentar. Está encostando na carroceria. Carro 17 é o Cláudio Campelo, o líder na categoria Corsa, sendo pressionado pelo Rubens Travagini. Aí a briga pela liderança,
Nelson Silva Júnior é o primeiro, Sandro Tanuri o segundo, Celso Viana o terceiro, os três vão abrindo. Depois temos agora Leonardo Rocha em quarto, conseguiu ultrapassagem em cima do Frank Guerra. Muitas brigas no pelotão intermediário, carro 27, Wilton de Castro e Raul de Faria. No 69, o René Junqueira. Os líderes completam mais uma volta e o Celso Viana vai pressionando o Sandro Tanuri, vai tentando colocar por dentro para conquistar a segunda posição. O Sandro se defende, o Celso recolhe e as posições não se alteram. Olha o Leonardo Rocha, carro 33, em quarto, Frank Guerra é o quinto. Depois temos o Marcos Torres e o Elias Antônio. E no carro 19, o Ney Torres, o primeiro na categoria B, enquanto o Alexandre Cunha realmente teve um problema com o seu pneu, que ficou encostando na carroceria e foi para o box. Estamos com o Sandro Tanuri, que com esse resultado vai assumindo a liderança do campeonato. Olha o Celso Viana colocando por dentro e conquistando a segunda posição. Essa é a curva norte do circuito. Celso em segundo, Sandro terceiro. Com a quebra do Alexandre Cunha, Sandro agora tem que correr com a cabeça, pensando no campeonato. Descendo o retão, o Sandro atrás do Celso Viana. Na sexta posição temos o Marcos Torres, em sétimo Elias Antônio, oitavo é o Ney Torres, em nono o carro da dupla José Luiz Marcelo Gomide e em décimo o Maurício Campelo, vem brigando com o Luiz Eduardo Lima. Esses dois carros brigam pela segunda posição, o líder um pouco mais na frente é o Nelson Silva Júnior. Sandro passa na areia, encosta neles o Leonardo Rocha e a gente recupera a imagem da ultrapassagem do Celso Viana em cima do Sandro Tanuri. Deu uma forçada e acabou levando a melhor. E passeando na grama o carro 18 do Beto Mercadante, um dos que briga pela liderança do campeonato. Ele é ultrapassado pelo carro 80 do Toninho Dantas. Na categoria B, a liderança ainda continua com o Ney Torres, Maurício Campelo vai em segundo, o Luiz Eduardo Lima em terceiro. E aí o carro 10 do Sandro Tanuri da equipe Philip Paper, que vai em terceiro, enquanto seu colega de equipe no carro 7, o Alexandre Cunha, depois de passar pelo boxe e afastar a carroceria do pneu, voltou para a competição e vai tentar faturar alguns pontinhos. Estamos com o Sandro Tanuri, na sua frente o Celso Viana, que dá uma atravessada, perde um tempo, ainda se recupera. O Sandro coloca pela esquerda, vai tentar a ultrapassagem na curva do Cheirinho. E olha só, Sandro voltando para a segunda posição, o Celso freando forte para não bater e o Leonardo Rocha chegando junto deles. Frank Guerra mantém a quinta posição nessa sexta etapa do Carioca de Turismo. Estamos na segunda bateria aqui no Top Race da CNT. O campeonato é organizado pela LICA, Liga Carioca de Automobilismo, e o Sandro Tanuri faz a melhor volta com tempo de 2 minutos 24 segundos, 957 milésimos, que dá uma média de 122 km por hora. No carro 26, o Guilherme Gonçalves e o Celso Viana passa para segundo. Na freada da Sul, ele acaba tomando um pequeno toque do Sandro Tanuri, mas a jogada foi limpa, a gente recupera a imagem do carro do Sandro Tanuri. Ele pede para o Celso dar uma segurada, o Celso coloca pela esquerda, consegue a ultrapassagem, mas o Sandro vinha rápido, acabou dando um toquinho no carro 21, mas foi sem maldade e a briga continua. Agora o Leonardo Rocha parte para cima do Sandro Tanuri e consegue a ultrapassagem. A gente confere de dentro do carro do Sandro. Aí o Léo abre demais e o Sandro vai por dentro, tentando recuperar a posição. Olha só, o Sandro recupera, Leonardo dá uma desgarrada e as posições ficam como estavam. Esses são os pilotos que estão brigando pela categoria B. O Alexandre Cunha vem se recuperando, mas não entra na zona de pontuação ainda. Ele vai no carro 7. O Guilherme Gonçalves vai abandonando no carro 26. E a liderança continua com Nelson Silva Júnior.
Entramos na última volta, vamos de carona com Sandro Tanuri, que parte para cima do Celso Viana, coloca do lado. Na curva a gente confere quem leva melhor. A curva é para a esquerda, melhor fica com o Celso, que vai em segundo. Nelson Silva o primeiro, vai para a vitória. Retardatário na frente deles, mas o retardatário abre caminho. Diretor de prova, Martins Rodrigues, já com a bandeira quadriculada na mão. E tá aí, vitória de Nelson Silva Júnior, que faz dupla com Elias Júnior. Celso Viana chega em segundo, Sandro Tanuri é o terceiro, depois Leonardo Rocha e Frank Guerra. O carro 13, na sexta posição, é do Rodrigo de Paoli e Marcos Torres. Em sétimo, Elias Antônio. Oitavo, Ney Torres, o primeiro na categoria B. O primeiro da Corsa é o Cláudio Campelo. Já já voltamos com o pódio, somando o tempo das duas baterias. Até já! Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Ligue 0800 238197. Top Race de volta com o pódio da sexta etapa do Carioca de Turismo. Na categoria Corsa, em quinto, Fernando Mendonça. Em quarto, João Barbosa. Terceira posição para o Cláudio Campelo. Em segundo, José Cláudio Oliveira. E em primeiro, Rubens Travagini, somados os tempos das duas baterias. Com esse resultado, Cláudio Campelo lidera o campeonato com 87 pontos. Em segundo, José Cláudio Oliveira com 64. E em terceiro, Rubens Travagini com 50. Faltam 4 etapas, portanto, o campeonato completamente indefinido. E a festa do Travagini estourando a champanhe no pódio. Agora vamos ao pódio da categoria B. Quinta posição para a dupla Rodrigo de Paoli, Otto Frederico. Em quarto, Vitor Esmeral. Terceiro, Tuninho Dantas. Segundo, Maurício Campelo. Em primeiro, Ney Torres, que recebe o troféu do seu filho. Com esse resultado, o Maurício Campelo lidera o campeonato com 88 pontos. Em segundo, Tuninho Dantas com 81. Em terceiro, o Beto Mercadante com 68. O Ney Torres se despede da categoria B e a partir da próxima etapa vai correr na categoria A, mudando o seu antigo Gol para o chamado Gol Bolinha. Já vim montando a bolinha já umas 3 etapas e, enfim, está prontinho para a próxima. Agora a categoria A, em quinto, Frank Guerra, quarto é o Leonardo Rocha, terceiro, Celso Viana, em segundo, Sandro Tanuri, em primeiro, a dupla Elias Nascimento e Nelson Silva Júnior. Com esse resultado, o Sandro lidera o campeonato com 90 pontos, Alexandre Cunha vem em segundo com 83, em terceiro, a dupla Elias e Nelson com 70. No próximo domingo, a nossa atração é a sexta etapa do Sul-Americano de Superturismo em Oberá, na Argentina. Até lá! Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para informática. Ligue 0800 238197. Termina agora a zona de aceleração da rede CNT. Até o próximo domingo.